Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo com o Senhor, de desenvolvimento de intimidade com Ele através da leitura da palavra. Tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1, que fala assim: Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: Saia daqui e vai para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: A minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vocês vão a festas, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: Ele é bom. Não é não, ele engana o povo, afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: Como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensinamento vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aqueles que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu: Você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: Eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncisaram um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas, para não deixarem de cumprirem a lei de Moisés. Vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pela aparência e julguem com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntaram: Não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém faz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde este homem vem. Quando estamos ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: Será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim para a minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu conheço porque veio dele e fui mandado por ele. Enquanto quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntaram: Quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, e por isso eles e o chefe dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: Eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão procurar e não vão me achar, pois não podem ir aonde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: Para onde será que ele vai?
que não poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir aonde eu vou? O último dia da festa era mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé, bem alto se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz as Escrituras Sagradas. Rios de água viva vão jorrar no coração de quem crê em mim. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmaram: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer de Belém, onde Davi morreu. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou com ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles, e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que a Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Somente até aqui. Capítulo 7, o que ele pode nos mostrar? Através da leitura que foi feita, através do que você escutou? Que nem o próprio povo acreditava em Jesus. Jesus passou o tempo com eles. Jesus ficou com eles, Jesus mostrou milagres. Jesus mostrou inúmeras situações de que ele era o Messias. Mas a visão espiritual do povo que estava ali ao redor dele não conseguia enxergar que Jesus era o Messias. Que Jesus era filho de Deus e foi enviado por ele. Que Jesus estava ali para auxiliá-los. O próprio povo que Jesus veio para salvar não reconheceu ele. Por quê? Porque estava preso nos seus achismos, nas suas vaidades, no que acreditava, nas suas ilusões. Não é diferente hoje. Quantas pessoas estão presas nos seus achismos, nas suas vaidades, nas suas ilusões. Quantos milagres estão acontecendo no mundo e as pessoas estão de olhos fechados. Por quê? Porque está no pecado. O pecado cega. O pecado te afasta de Deus. O pecado não é somente prazeres da carne. O pecado são muitas coisas. Tudo o que desagrada o coração de Deus é pecado. Então precisamos buscar a presença do Senhor e pedir perdão todos os dias ao Senhor. Porque pecamos sem ver. Porque é mais fácil falar do vizinho, é mais fácil olhar a trave no olho do irmão, é mais fácil blasfemar contra alguém, maltratar alguém, desfazer de alguém. Tudo isso é pecado, gente. Então precisamos nos arrepender todos os dias, pedir misericórdia ao Senhor. Pedir: Senhor, transforma o nosso coração da água para o vinho, que nós venhamos ser parecidos contigo. Precisamos entender que santos nunca seremos, mas precisamos buscar a santidade. Precisamos nos permitir ser tratados pelas mãos do Senhor, para ficarmos parecidos com Jesus. E Deus assim nos preparar para viver os seus propósitos e passar a eternidade com Ele. A purificação, o alinhamento, a limpeza do céu acontece no plano que você está. Para você viver a eternidade com o Senhor, você precisa se purificar. Você precisa se preparar. Então, o tempo que você se encontra hoje é a sua purificação.
para você viver a eternidade com o Senhor. A porta foi aberta, mas você precisa fazer a sua parte, em permitir ser limpo, em permitir ser curado e tratado pelas mãos de Deus. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada pela paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigada por mostrar, Senhor, o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Obrigada, Senhor, por nos instruir perante a sua palavra, que precisamos haver mudança de comportamentos em nós, para ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Que nós não venhamos ter vergonha de proclamar o teu nome, falar do teu nome, querer o teu nome nas nossas vidas, da tua presença em nossas vidas. Que nós venhamos, Pai, desenvolver contigo um relacionamento de espírito e verdade, Senhor. E querendo viver o que o Senhor tem para a nossa vida, nos permitindo ser preparado pelas tuas mãos, Pai. Pai, que toda ilusão, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus na nossa vida. E que a gente venha desenvolver contigo um relacionamento de aprofundamento, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada pessoa que é ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e verdade, desenvolvendo contigo um relacionamento de intimidade e aprofundamento, Senhor, onde as suas raízes venham vir cada vez mais fundo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.